Vamos lá. Como o Drum Bass dominou os videogames. Vídeo do CD quebrado. Vídeo do CD quebrado. Vamos botar aqui pra gente assistir agora. Como o Drum Bass dominou os videogames. Pra quem gosta de música de videogame, eu acho que é um bom react aí do CD quebrado pra gente assistir. Eu sou um cara que eu gosto muito de música de videogame, cara. Não é pelo fato de eu ser músico também não, né? Mas eu acho que é uma parada que também ajudou muito a me despertar esse interesse que eu tenho por música hoje. Vamos ver como que desencadeou isso aí, né? Como é que o Drum Bass dominou os videogames. Não importa qual é o seu estilo de jogo e nem o seu console favorito. Se você já jogou videogame ou até mesmo viu aqueles vídeos de mix enquanto navegava pelo YouTube, eu tenho certeza que você já viu uma trilha sonora que soava mais ou menos assim. Pô, Drum Bass, caralho, Drum Bass puro, é verdade pra caralho. Principalmente PlayStation, né? Mas 2000 por ali, né? Opa, eu sou o CD e hoje eu vou mostrar pra vocês como o Drum Bass e o Django, que são gêneros muito foda, dominaram as trilhas sonoras de videogames, principalmente na era do PlayStation, PS1. PlayStation 2000 pra caralho. A gente precisa voltar um pouco no tempo. É porque o Drum Bass era aquele som futurista, né, mano? Era a música do futuro, né, mano? Na cabeça ali, né? Tempo e entender como tudo começou. Por volta dos anos 80, alguns movimentos começaram a surgir nos clubes undergrounds londrinos. Eram comunidades jamaicanas que fundaram os chamados Dance House, algo que já era muito comum na Jamaica nos anos 60. E esses lugares eram espaços nos quais as pessoas se reuniam para dançar e celebrar a sua cultura. As casas de dança, né? Nesses lugares se ouvia do reggae ao dub e também o dancehall, um estilo bem semelhante ao dub. Pô, aquilo ali que eu tava assistindo era no Rastro do Tráfico, cara. Pô, bom pra caralho, cara, aquilo ali. Pô, aquilo ali tem uma das coisas que... Uma das cenas que, na minha opinião, é das melhores cenas do cinema atual, tá ligado? Quem tá ligado no meme aí tá ligado. Porém, um pouco mais eletrônico e mais dançante, que ficou nomeado como dancehall por causa dos dance halls. Ao mesmo tempo, também no Reino Unido, começou um crescimento gigantesco da cultura rave, fortemente influenciada pelo acid house, techno e breakbeats. E disso surgia o hardcore breakbeat, que também era fortemente influenciado pelo hip hop. E diferente do hip hop, que usava os breakbeats e os samples de uma forma mais linear para que desse para fazer um rap em cima dele, e a cena eletrônica foi pelo lado totalmente diferente. Ia pra frente, né, mais caótico, sampleando de maneira louca. E os BPMs tudo mais à frente, né? Tudo mais rápido, né? O hip hop nos anos 90 era mais lento, né? Tu via que a cadência do hip hop era aquela cadência mais lenta. E aí quando você vai vendo nessa época de 2000, é tudo muito pra frente, né? Tu pega as bandas que tem essas influências, né? O Prod, é uma época que começa a aparecer ali o Fatboy Slim fazendo essas paradas, né? Também. Então, era tudo muito pra frente, né? Tudo caixa pra caralho, né? As caixas dobradas pra caramba, tá ligado? Deixando tudo acelerado, com batidas quebradas e misturando tudo isso com elementos do acid house e o techno. E graças a alguns DJs, esses dois mundos se chocam e nasce o famoso Jungle. Maneiro. Maneiro o Jungle aí. E o Jungle misturava os dois mundos, batidas quebradas e rápidas, hardcore, só que muito grave, né? Pesados e muitas vezes o grave do dancehall, né? E os efeitos loucos do dub. Jungle é basicamente... É o dub, né? É o grave ali do dancehall, né? O subzão, né? Tá ligado? Dub, reggae, dancehall, hip hop, rave, acid house, techno, tudo que tinha no underground, os caras pegaram, misturaram e
vral, surgiu o Jungle. E tivemos algumas pessoas que ajudaram o Jungle ser o que é, como o Guy Carl Gerald, Shy FX e o considerado os pioneiros, os Raga Twins. Eles trouxeram a cultura do Sounding System para os clubes londrinos, e eles misturavam o hardcore e o Raga, e por causa disso, por muito tempo, eles chamavam a música deles de Raga Hardcore, Raga e não Hardcore. Jungle. Mas foi por causa deles que depois de um tempo começaram a falar Jungle. Muito grave, ó. E por volta de 1995, o estilo começa a mudar. Alguns produtores querem um som mais limpo, mais técnico, mais organizado, menos caótico, porque o Django era muito... tá ligado? E o que eles fazem? Eles reduzem os elementos Raga, deixam as batidas mais controladas, porque as batidas do Django era... e focam mais na produção detalhada do que no caos em si. E é nesse momento que nasce o tão... É Helene o nome do artista que tu falou aí, Otton? É um artista que faz essa parada. Não foi o Otton que falou, não, né? Foi o Encanto de Umbanda, né? É Helene, né? O nome desse artista aí. famoso Drum and Bass. Ó, o Drum Bass eu acho maneiro pra caralho, ó. Ó, as caixas mais curtas, tá vendo? As caixas são mais curtinhas, ó. Famoso tá Drum and Bass. A caixa é mais curtinha, ó. Maneiro. E depois do Drum Bass, começou a lançar um monte de gênero com vários tipos de nomes, muito influenciado pelo DNB e o Jungle, mas cada um tendo as suas características, como Liquid Funk, Atmospheric, Neurofunk, Jump, Raga Jungle e até o Drum and Bossa, que é o DNB brasileiro, que fez muito sucesso aqui no Brasil e lá fora. Bem, como tem muitos estilos parecidos com o DNB e o Jungle, eu vou chamar todos de DNB, tá bom? Só pra ficar mais fácil DNB, da gente né? entender aqui. Mas como que eu faço pra identificar um DNB? Eu acho que o coração do gênero, e que está em quase todos os DNBs de todos os gêneros, são os breaks quebrados e As recortados. caixas. E pra quem não sabe o que é um break, que é o coração do gênero, esse vídeo explica bem. Os breaks, o break que é um break. O break é uma sessão mais legal que tinha nos discos de funk ou de soul. Que é quando o cara tá puxando o ritmo, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Esse é o break. Essa virada, cara, nossa, isso é absurdo, né? Que é a parte mais legal do ritmo. Então você sequenciava aquilo, é o melhor sequenciado. Então, Entendi. Acho que um exemplo mais Entendi, famoso ele ia de break lupiando é só o as viradas. Amen Break, que eu tenho certeza que você já ouviu em alguma música. Essa porra tá em todo lugar. Ó. Caralho. E tendo o break como principal, os outros elementos podem variar um pouco dependendo do estilo do DNB. Pode ter uma bassline forte, sintetizadores, pedais, vocais de raga ou vocais de outro tipo, MCs, samples diferentes. É literalmente um parquinho onde o produtor pode simplesmente brincar e sair colocando um monte de elemento. Ah, e eu não posso me esquecer também do BPM alto, que são mais ou menos 150 até 200. E mais ou menos na época do Jungle e do DNB, abre um dos clubes mais famosos de Tóquio, o Yellow Club. E lá tinha uma multidão diversificada de DJs japoneses, DJs internacionais, modelos, estilistas, tinha de tudo naquele lugar. É muita música de Tóquio mesmo, japonês, né? Musicais diferentes. Japonês gosta dessas porra, né, mano? Estava o DNB. E esse clube acabou influenciando muitos compositores e produtores, como o Yuzo Koshiro, o Otohiro Kawashima e o Soichi, que é um dos mais famosos de DNB japoneses, que fez a galera que fez mais música de japonês, videogame também. muito foda, que é muito parecido com o que a gente escutaria mais tarde em alguns jogos de luta. São cheaterada. Nessa época, era quase impossível ter músicas mais complexas nos consoles, por causa da limitação de hardwares que eles tinham. Antes da quinta geração, as músicas dos jogos não eram uma gravação de verdade. Era tudo 16 Consoles bits, como né? Super Nintendo e Mega Drive Não tinha funcionavam mais ou menos. Não tinha. É o que ele falou, não tinha hardware suficiente pra poder gerar a música como o som, por isso que o som tinha essa pegada de toque polifônico, tá ligado? Parecia um pouco, né, aquela musiquinha de celular mais antigo, né?
é porque não tinha como gerar, né? Eu acho que não tinha nem falante também, né? Os alto-falantes da época também não conseguiam reproduzir, né? Você botar um alto-falante desse tamanhozinho, tá ligado? Você não vai conseguir reproduzir um som com numa qualidade, né, dessa assim, né, também. Um MIDI. Eles não tocavam a música pronta. Eles recebiam instruções e o próprio console gerava o som em tempo real. Por causa disso, tudo era limitado. As baterias eram simples, os loops eram curtos e repetitivos. Não dava pra dar aquele detalhe na produção musical. Mas o jogo simplesmente muda quando lança a 5ª geração dos consoles. Agora os consoles usavam CD. E eles podiam tocar música de verdade, igual era no álbum. Não era mais o console. Não, porque vai tocar dentro, vai tocar igual o CD, né? Vai tocar dentro do CD. Pronta, produzida em estúdio. E inclusive, pra quem é dessa época e quem não tá ligado, alguns desses CDs, principalmente CD de PlayStation, né? CD de PlayStation 1, pelo menos eu fiz isso muito com CD de PlayStation 1. CD de Play 1, cara, você conseguia pegar e colocar o CD, você conseguia pegar e colocar o CD. Se você pegasse um aparelho de som e colocasse CD, colocasse o CD do jogo dentro de um aparelho de som, o aparelho de som ele passava a tocar as músicas do jogo. Então, eu escutei muita música de Mortal Kombat assim. Eu escutei muita música de... Eu lembro que aquele jogo polêmico pra caralho na época, o Carmageddon, que era o joguinho de atropelar pessoa, você ia atropelando as pessoas e tal. Deu uma polêmica do caralho na época, essa porra. Esse jogo, cara, eu lembro que eu colocava e eu gostava de escutar as músicas dele. E as músicas desse jogo era muito nessa pegada, drum bass, tá ligado? Essa pegada toda de né, eletrônica, as baterias rápidas pra caralho e tal na época, tá ligado? E muita parada meio industrial também tinha também no CD do Carmageddon. Tenho essa lembrança. Isso simplesmente muda tudo. Como a gente tinha os áudios reais de instrumentos reais e coisas reais dentro dos CDs, agora dava pra usar breakbeats completos, basslines de verdades, todo tipo de efeito que uma produção musical pode oferecer. Tudo isso por causa dos CDs. E o resultado disso agora era que as trilhas sonoras eram mais reais, mais realistas, saindo daquele som de videogame, sabe? Que você ouve e você fala, pô, isso aqui é som de jogo. Não tinha mais esse som. Era quase a mesma coisa do que ouvir uma música num CD de um álbum. A gente podia ver você tinha praticamente o mesmo CD no Sega Saturn. Onde você já tinha trilhas sonoras muito mais complexas e diversificadas, que realmente parecem que saíram de dentro de um CD normal, de uma produção de música normal. Sim. E dentro dessas várias trilhas sonoras que começaram a lançar pro Sega Saturn, a gente tinha algumas trilhas que eram muito influenciadas pelo DNB. Pô, esse jogo era o maior jogão, mano. Daytona USA. Onde o DNB realmente... Esse jogo era maneiro pra caralho. Sonoras. Muita gente considera o jogo Wipeout 2097 maneiro, também joguei. Precursores do DNB em jogos. Mas ele não foi o primeiro a fazer. Ele simplesmente foi o primeiro a deixar mais mainstream em questão de jogos. Esse jogo aí, ele era bem famoso no Play 1, cara, também. Pelo menos assim, no início ali, né, do Play 1. Pra ver o jogo de 96, né? E depois disso, simplesmente virou uma febre. Muitos jogos, mas muitos mesmos, tinham DNB na sua trilha sonora. Principalmente jogos onde tinha muita energia, como jogos de corrida. Sempre tinha mesmo. Tu pega os primeiros Need for Speed ali, né? Aquele Need for Speed Hot Pursuit 3... Tem bastante, cara. Tem bastante esse tipo de música, assim. Luta. Pô, a música do Tekken, né? Só que o BPM tá mais baixo, né? Tá mais atrasado, mas ficou maneiro, tiro. Né?
Jogão, hein? Siphon Filter. Só que mais tenso. Nem os de futebol escaparam do DNB. E uma coisa legal de perceber nessa época é que tinha trilha sonora que não era DNB. Você consegue ver que não é um DNB, mas você sente que ela foi fortemente inspirada do DNB e nas músicas que tocava nos clubes. Muito som eletrônico também, né? Codename o Tenka. Maneiro esse jogo também. Pô, esse Gran Turismo aí pra mim é o melhor que tem. E mesmo vários jogos tendo trilhas com DNB, o legal foi ver que cada jogo, cada parte do mundo, cada gênero fez um DNB diferente para cada jogo. Não ficou todos iguais só porque eles são do mesmo gênero. Alguns são mais hards, outros são mais leves. Às vezes tem até uns que são meio jazz. Literalmente tinha todo tipo de DNB possível. E eu não posso sair do PS1 sem falar do lendário Ape Escape, feito pelo Soshi, aquele mesmo que foi muito influenciado pelas músicas do Yellow Club que eu falei. Todas as tracks do jogo parecem que foram fortemente inspiradas nos clubes. E muita gente considera esse jogo como um exemplo de DNB que jogos futuros começaram a seguir. Tanto que o drum and bass dele soa muito novo. E a trilha sonora desse jogo é tão foda que um dos trabalhos mais famosos dele é o Ape Escape. E tem gente que só conheceu Drum and Bass por causa desse jogo. Esse jogo é um marco na história do DNB de PS1. Depois do PS1, a zona aumentou mais ainda. O DNB foi parar em vários consoles e cada um deles tinha um DNB diferente, como no Nintendo 64, onde o console era mais forte que o PS1, mas como ele usava cartucho e não CD, ele não conseguia colocar muita informação musical dentro dele. Por causa disso, as trilhas sonoras dele são um pouco mais cru, mais simples do que o do PS1. Esse Bomberman era maneiro também. Ó, com jazz, ó, tá vendo? Cara, eu amo muito a trilha sonora de Bomberman. Maneiro. É muito legal você ver que é um DNB, só que é um DNB mais limitado por causa do hardware do console. Isso é muito foda, mano. E fora que a trilha sonora de Bomberman é um marco do DNB no console do Nintendo 64. A gente também teve o Drum and Bass do Dreamcast, que também fez muito sucesso também, e neles, verdade. Os DNB já eram o uma qualidade muito esse do Sonic, do PS1. Eles esse ficaram desse Sonic do Dreamcast como no lendário é muito Jet foda Grind também. Radio, onde a trilha sonora é forte. Pô, esse jogo é muito foda também, cara. Esse jogo é muito maneiro, mano. Eu lembro desse jogo, eu lembro de ter jogado uma vez no Dreamcast na casa de um amigo, assim, da rua. E, pô... Aí depois eu lembro que, se eu não me engano, esse jogo foi pra um fliperama de shopping. Também era um jogo que você pegava e ia grafitando as paradas, ia pichando os pontos, né, os picos. Música dos clubes. E no DNB, só que o Drum and Bass dele é muito diferente, é muito único. Tem uma pegada mais urbana, tá ligado? Mais por cidade. Acho que tem a ver, né? Foda. Você escuta a trilha dele e você sabe que é do Jet Grind Radio que foi feito. A trilha desse jogo é muito icônico, cara. Cinema demais. Ó! Nossa! Um James Brown ali. Né? Maneiro. Tivemos muitos som das sirenes, né, de que polícia usaram junto. o Drum and Bass de uma forma única, como o Street Fighter 3, que só tem pedrada. Cara, a trilha sonora de Street Fighter 3 é simplesmente muito foda. Ela tem uma pegada mais oriental, assim, tá ligado? Com DNB. Nossa, lembra muito o que o Soshi fez lá atrás, que eu tinha dito, tá ligado? Nossa! Cara, a trilha desse jogo é muito boa, mano. Bizarro. Pô, esse jogo é jogão, hein, cara. Esse Street Fighter é muito maneiro, mano. Esses jogos do Street Fighter que são mais modernos um pouco,
Eu gosto muito de jogar eles, cara. Eu gosto de jogar os clássicos, né? Aquele do fliperama, classicão. Mas esses mais modernos, cara, eu gosto muito da velocidade que o jogo corre, tá ligado? A velocidade de jogo deles. A jogabilidade desses Street Fighters eu acho muito mais confortáveis de jogar, tá ligado? Ouriço azul, né? A maioria dos jogos do Sonic tem muito DNB e muita influência naquelas músicas dos clubes. Música de provador de provador da CA em 2002, né? Porque hoje já não é mais isso, né? Londrinos. E o DNB continuou em vários consoles, como no PS1, que eu tenho um apego emocional, porque foi aqui que eu conheci o Drum and Bass. Com jogos como PS1 ou PS2, né, porra? que tinha um DNB mais sujo. Quando eu era criança, eu fritava ouvindo essa porra. Ou com Tekken 5, que era um dos jogos de luta que eu mais joguei na minha infância. E a música era simplesmente muito foda. Também tinha o Midnight Club, que eu nem vou botar a música aqui, porque a música desse jogo tem mais direito autoral do que tudo, tá ligado? Mas... Você tá ligado? Eu sei que você lembra. Todo mundo jogou Midnight Club e todo mundo fala que a trilha sonora desse jogo é bizarramente de boa. E tem muito DNB, né? Jogão mesmo. E tinha vários jogos. Gran Turismo 4, Yakuza 2, o Midnight Club, ele tem um remakezinho dele, né? Nem um remake, né? Eles deram uma melhorada nos gráficos do jogo e lançaram ele pro Xbox 360 e eu acho que tem ele no One também. Tinha ele na Game Pass até pouco tempo atrás. Era mais fácil você encontrar um jogo que tinha DNB do que um jogo que não tinha. Era bizarro, mano. Tava em tudo. O bagulho se espalhou por todos os lugares. Como eu falei, eu tenho um apego pelos DNBs e as trilhas sonoras do PS2 porque foi o console que eu mais joguei na minha infância. E ainda mais porque ele tinha trilhas sonoras ainda mais complexas. Pô, aí já era DVD, né, cara? Porra, a qualidade sonora do PS2 não era só gráfica, né? A qualidade sonora ela tem que melhorar junto também, né? Então a qualidade sonora do PS2 eu acho muito absurda. Era simplesmente uma Era máquina. muito boa também. E o Drum and Bass é tão foda que ele nunca mais parou. Ele está em todos os consoles e até hoje em dia... Só que o Play 1 ele é revolução, né, cara? O Play 1, antes do Play 1, mano, era tudo... Tá ligado? Então, porra, era tudo, né, aquele sonzinho de máquina... né, som de anos 90, né, tá ligado? Então, tipo, porra, não tinha como não melhorar, tá ligado? Não é só gráfico, a melhora não pode ser só gráfico. Você consegue encontrar trilhas sonoras de jogos novos, como o Pizza Tower, Bomb Rush, Cyberpunk, Ultra Kill, que tem uma das trilhas sonoras mais fodas dos jogos, mano. Só tem pedrada nesse jogo. E talvez você esteja se perguntando o porquê que o DNB fez tanto sucesso e combinou tanto com os jogos. E bem, tivemos alguns fatores que ajudaram o DNB a se popularizar tanto nos videogames. Eu acho que o primeiro fator é que o DNB era coisa nova. Então, se o jogo tivesse uma trilha sonora de um estilo musical novo, quase nenhum outro jogo tinha, era algo revolucionário que provavelmente ajudaria o jogo a se alavancar ainda mais. E ainda por cima, faria os jogos e o console em si parecer mais moderno, mais, nossa, uau, tecnologia. E um outro fator muito importante é que a fusão do DNB com jogos é simplesmente um caso perfeito, mano. Drum and Bass é daqueles gêneros que o BPM é muito rápido e altamente energético, que alimenta muito a adrenalina de todo mundo que tá jogando, né? Então é super apropriado para jogos de corrida, de rua, pista ou jogos com ritmo mais acelerado. E muitos jogos querem passar essa sensação de velocidade, de algo mais frenético, até muitas vezes caóticos. E eu acho que uma música com 180 de BPM, com a batida tem bastante adrenalina, né? E um fator muito bom também é que era muito barato produzir esse tipo de trilha sonora, porque muitos dos produtores de DNB, né, eram undergrounds, então ficava muito barato de fazer esse tipo de trilha, além do que ele não precisava sair alugando um monte de instrumento, fazendo não, ele ia montando tudo com recorte. Por último, um fator tudo que eu acho muito importante é que muitos devs e músicos vinham da cena eletrônica ou frequentava os clubes, e fora que a Moving Shadow, a gravadora pioneira
pioneira do hardcore jungle DNB, esteve envolvida na produção de trilhas sonoras para jogos desde cedo, como na trilha sonora de Hulk Cage 2. Mas bem, o DNB saiu dos dance house jamaicanos, passou pelos clubes londrinos, foi para os clubes japoneses e depois virou trilhas sonoras de jogos que marcaram a nossa infância. E até hoje, quando você ouve um M-Break ou um break em algum jogo, você tá escutando 40 anos de história. Mas bem, eu amo muito DNB e todas as suas vertentes. E eu não sei porquê, toda vez que eu ouço um break, tá ligado? É tipo... eu tenho uma epifania, tá ligado? É neurônio ativado na hora. Eu não sei o porquê, mano. Eu adoro essa porra desse É maneiro pra caralho, não porra. me pergunte o porquê. E o meu estilo favorito de DNB é o Atmospheric DNB. É simplesmente incrível. Os caras misturam uns pads muito louco, muito calmo, muito... tá ligado? Tô voando, tô flutuando. Vou procurar pra ouvir. Fica muito foda, mano, não tem como. E pra quem tiver curioso e quiser ouvir mais DNB... Pô, vou procurar pra ouvir mais, cara. Me interessou pra caralho pegar... Não que seja muito difícil, DNB. né? Eu vou recomendar pra vocês o canal do DJ Dedeco, que é um DJ exclusivo de DNB de jogos. É muito bom. Mas bem, eu espero que você tenha entendido o que é um DNB jungle, como identificar um e como ele dominou as trilhas sonoras dos jogos da nossa infância. Mas bem, foi isso. Obrigado. Maneiro pra caralho, hein? Ó, vídeo do CD quebrado, hein? Bom pra caralho, hein? Bom pra caralho, bom pra caralho. Porra, tem vários vídeos aqui bons depois. Ó, bom depois eu vou dar um react nesse vídeo aqui, hein? Muito bom o vídeo, muito bom. Galera, vou me adiantarei, tá? Vou me adiantarei. Vídeo bom pra caralho, mano, esse daí do CD quebrado. Deixa eu ver o que mais que temos aqui pra gente dar uma olhada. Não vou ver outro rastro do tráfico, não. Pô, eu tô achando o áudio no rastro do tráfico muito ruim, cara. Queria reagir mais isso aí, mas, pô, tá muito, muito difícil de entender o que os caras estão falando durante as cenas, tá ligado? Porque tem muito ruído junto, tá ligado? Tem muita coisa junta. A captação ali captou todo o ambiente junto. Porra. Tá difícil. Eu vou... Pô, muito obrigado você que ficou até agora aí nessa cena. Qual câmera que eu tô? Tá nessa daqui. Muito obrigado você que ficou até agora aí, cara, acompanhando nossa live. A gente tá tendo live todas as segundas e quintas aqui no canal do Órfãos da Silbene. E todo dia sai corte, tá? Todo dia sai corte novo, todo dia a gente tá colocando corte aqui no nosso canal, tá? Se você quiser fazer um Pix para nos ajudar, tem um Pix aqui, ó. Dá uma pausa aí, tira um print, depois faz o Pix pro nosso Live Pix. Você vai ajudar esse projeto a continuar rodando, continuar funcionando, tá bom? E segue nossas páginas, tá? Segue nossas páginas lá. Nossas páginas são o Órfãos da Silbene, primeiramente, que é o nosso canal, né? Antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Se inscreve aqui no nosso canal, o Órfãos da Silbene, ativa o sininho, dá um like, comenta nos vídeos depois, os vídeos que vão saindo ao longo da semana, comenta também, porra, que ajuda pra caraca a engajar, a dar engajamento no nosso canal, que estamos aí, né, trabalhando para tentar alcançar um caminho, né, alcançar uma comunidade legal aí, né. Outra coisa que eu ia falar para vocês agora que me fugiu agora da cabeça também, deixa eu lembrar aqui o que era, nosso canal, nossas páginas também, né? Tem a nossa página no Instagram do Órfãos da Silbene, a gente tem a nossa página do nosso Quintal Cultural, que é o espaço onde funcionam os nossos estúdios, né? E várias outras coisas, é o nosso conglomerado, né? Onde funciona o estúdio, e, né? Esse estúdio aqui onde você está me assistindo, e aonde funciona também os outros rolés que acontecem, né? As outras coisas que acontecem. Tem o estúdio de tatuagem da Bia Coutinho, né? Que é a Black Flag Tattoo. Tem a escola de música, né? O Instituto Musical Rafael do Canto. Tem e tem os rolés que acontecem
aqui no nosso quintal, né? Os eventos, né? A gente faz show, a gente faz churrasco de fim de semana, a gente faz uma porrada de coisa, cara, uma porrada de evento aqui, tá ligado? E tem a Jabu Record, que é o estúdio onde a gente faz nossas produções musicais, nossas gravações. Eu gravo uma galera aqui na região, né, aqui pela ZO, né? Tem a galera da Mandacaru, a galera do Cidade Partida, também tá pra lançar. Tem a rapaziada da Trama, que também gravou com a gente aqui. Tem mais uma galera aí que tá vindo pra colar pra gravar, fazer esse trampo aqui com a gente. Valeu? Então é isso. Segue essas páginas, segue nosso canal, ativa o sininho aqui no Instagram também. A gente tem essas paradas todas aqui pra você acompanhar. Valeu? Um abraço, beijo no coração de todo mundo. Vou interromper a live e a nossa gravação.